E aí pessoal, aqui é o Rodrigo. Vou fazer uma experiência essa semana de tentar gravar o que seria aqui uma análise minha no fim de semana, o que eu faço. Essa coisa é bem simples, né? Eu vou tentar falar um pouco mais algumas coisas, porque normalmente eu passo rápido, né? Então o tempo que durar o vídeo não é necessariamente o tempo que eu demoro analisando, né? E assim, então o que eu... Assim, eu não tenho muita experiência aqui com editor de vídeo e tal, né? Então vamos ver se esse é o primeiro vídeo que eu tô gravando assim, né? Então vamos ver como é que fica. E antes de mais nada, quero avisar que eu não vou ser igual aqueles caras chatos de YouTube, que todo vídeo fica falando, sempre repetindo as mesmas coisas, para se inscrever no canal, para dar joinha, para ativar o sininho, essas chatices aí. Todo vídeo fica repetindo a mesma coisa. Então, aqui minha opinião, eu não vou ficar falando, vou só direto pro conteúdo. E cada um escreve se quiser se inscrever, dá joinha se quiser dar joinha, enfim, isso aí é de cada um. Não vou ficar... Meu interesse aqui não é tentar passar o meu conhecimento e tentar ajudar quem se interessar, né? Então não quero... Meu negócio não é ficar fazendo marketing, né? Querer ficar ganhando, lotando de view e ficar ganhando dinheiro com visualização. Isso não é meu objetivo, né? Então, nesse primeiro vídeo, já quero deixar bem claro que, né, não vou ficar enchendo o saco aí com essas coisas em todos os vídeos. O que eu deixo... O que eu uso, né, para isso, né? Basicamente o software gráfico, né? No caso eu prefiro aqui mais o MetaTrader. Pode ser o Profit, qualquer um, até os gratuitos aí, TradingView, né? Qualquer um, né? Eu acabo usando mais o MetaTrader e acho que visualmente acabo gostando mais e tal. E aí a planilha que eu uso para controle, né? Essa é a minha planilha aqui oficial. Eu tenho várias abas aqui embaixo, né, que eu uso aqui para fazer todos os meus controles. E essa é a aba aqui principal de acompanhamento, que eu deixo minhas posições em aberta aqui em cima, e aqui embaixo são as ações no radar que eu vou olhar durante o mês, né? Essas ações aqui no radar, como eu disse no encontro, eu acabo fazendo normalmente, eu acabo fazendo no fim do mês, né? Eu acabo coletando elas no fim do mês. Eu atualizo a planilha do FR, aí dou uma geral lá, faço um filtro nas que estão mais fortes, acima de 90, tudo mais. E aí eu vou atualizar, aí de lá, né, eu trago para cá. Aqui eu vou colocando todas, e também as que estão ficando baixas aqui eu vou apagando dessa lista, certo? Então aqui assim, minha planilha tem bem mais colunas aqui que eu faço mais controles e tal, né? Então, mas eu deixei aqui as principais aqui, né, para ficar mais simplificado. Então, assim, vou... Desculpa aí, justo agora minha garganta tá pegando um pouquinho aqui. Vou explicar aqui rapidamente aqui, né, o que tem na planilha. Então aqui, no caso aqui, essa parte de cima, que são as ações da minha carteira. Aqui tá na ordem de entrada, né? Então a primeira aqui lá em junho e tal, depois, né, em ordem cronológica, certo? As novas que eu vou entrando, eu vou colocando, né, embaixo. E uma vez que eu vou saindo, eu vou, né, apagando daqui. Atualizo aqui a planilha de operações, que todas as operações que eu faço eu coloco aqui. Então eu tiro daqui e atualizo lá. Na verdade já vai estar lá, né? Quando eu entro eu já ponho a entrada lá, e quando eu saio eu apago a linha aqui e anoto a saída lá, né?
Então aqui eu ponho, né, tem a ação, né, naturalmente. Aqui é um status que eu tenho, que eu vou algumas ações, por exemplo, que tem eu uso até mais na questão do FR, né? Que eu tenho uma, uma planilha aqui status, né? Que na verdade assim, se eu uma vez eu, por exemplo, que eu investigo uma ação, ela tem um spread muito alto, por exemplo, ou é uma ação que, sei lá, eu não gosto por algum motivo, enfim, qualquer coisa que eu queira, algum status, assim, alguma diferenciado, eu, eu atualizo nessa aba aqui. Então, quando eu digito aqui a ação, ela já aparece o status, alguma coisa. E na planilha do FR, quando eu copio aquela que eu disponibilizo no site, eu copio para cá também, né, essa aba FR. E aqui ele acaba fazendo alguns outros links, né, no caso aqui com esse status e tal. Então, às vezes é uma empresa já que eu vi que eu não tô afim, já aparece para mim, né. E essas datas aqui eu comecei a pôr recente, que seria a data inicial para as ações novas, né, com menos de 6 meses. Eu deixo aqui para facilitar eu calcular o FR proporcional, que eu uso o Google Docs. Então aí eu tenho que digitar todo mês, tenho que digitar manualmente essas datas aqui lá para ele calcular proporcional a essas datas, certo? Aí uma vez que passou 6 meses eu apago, né? Aí isso aqui, nessas colunas eu pego da planilha da FR, que na verdade está aqui nessa planilha FR, então ele já linka automático aqui e tal, né? Então são os mesmos dados que estão lá. Então aqui são os dados meus de compra, então a data que eu comprei, o preço. O último, no caso é da última semana, aqui eu estou começando agora, então não vi nada ainda da semana, eu não me preparei nada, estou fazendo aqui do zero. Então esse aqui na verdade são os dados da semana passada. E então, aqui é o lucro atual, considerando aqui o preço de entrada e o último valor. O meu stop atual. E aqui é os dados que eu preenchi antes de entrar na operação, né? Foi no caso aqui, quando está no radar aqui embaixo, eu preencho essa parte, né, para calcular aqui, né, o risco e tudo mais. Na verdade tem mais colunas aqui que eu omiti, né? Que aí tem lá qual porcento, igual eu mostrei o exemplo na última live, né? Qual porcento da minha carteira que eu vou arriscar, 1%, tudo mais. Aí quantas ações que eu vou comprar, aí calcula várias outras coisas aqui, né? Então, na verdade aqui eu vou mostrar aqui embaixo, né? E quando eu entro na operação, eu acabo mantendo aqui esses dados para acabo mantendo, né? Eu não apago, certo? O que eu ia falar, assim, no caso aqui essas cores, né? Na verdade eu pinto as ações iguais quando eu entro em mais de uma operação na mesma ação. Eu acabo pintando para facilitar. Tem hora que fica com carnaval aqui, mas assim, mas acho que me facilita aqui. E também para não ficar digitando repetido, né, o último preço toda semana e até o mesmo stop quando já juntou os stops. Então no caso aqui, né, se eu alterar aqui, por exemplo, ele altera todas as que são da mesma ação, né? Então para facilitar. Aí eu pinto da mesma cor para saber que as que estão pintadas eu não preciso mexer. Mesma coisa o stop aqui, como tá junto, né? Esses dois stops estão juntos, nessas duas posições já juntaram, né? Porque o stop já subiu acima do risco de cada um, do ponto de entrada, né? De cada um. Então aqui tão junto, né? E esse amarelinho aqui, no caso, é a operação que eu fiz de termo. Então eu deixo também destacada. Então é isso aí. Então essa aqui, quando for analisar aqui aqui a minha carteira, eu vou atualizando aqui os preços atuais, né, de fechamento dessa semana. E no caso, quando teve algum aumento de stop, eu atualizo aqui. Tem uma outra coluna que eu acabei omitindo aqui, que na verdade é o meu risco atual, né? Então
no caso aqui, normalmente eu entro com 1% de risco. Então, à medida que o stop vai subindo, ele vai diminuindo o risco, né? Então vai diminuindo até chegar no 0% quando o stop é maior do que o preço de entrada, né? Então, nesse caso aqui, nessa primeira, vou deixar mais simples aqui nesse primeiro vídeo, com menos informação. E aqui embaixo é o radar, né? As ações que eu estou no meu radar. Antigamente eu deixava, era pouco, né? Dava umas 10 ações e tal, agora está bem grande, né? Mas é mais porque tá vendo as que nem aparece dados aqui de FR. Então assim, eu comecei a deixar várias ações das novas que fizeram um IPO recente. Então porque no passado, né, eu acabei perdendo alguns IPOs bons, não no IPO em si, né, mas na sequência, né, depois que começa a negociação. Então assim, hoje eu até completar 6 meses e entrar no FR, entrar certinho, então eu deixei aqui para ir acompanhando essas ações, mesmo que elas estão ruins, né? Mesmo que ela está caindo e tal, porque ela não vai aparecer no FR direito, né? Não vai aparecer, então caso comece a subir e tal, o FR não vai pegar, porque provavelmente vai trazer com um percentual do TradingView, que é onde eu baixo as informações. Então ele vai trazer zerado e tal. Então por isso que eu deixo aqui com acompanhamento manual. Então é por isso que tem mais. Também tem algumas, né, que eu comecei recentemente aqui também, agora incluem uns BDR e tal. Então também a lista está um pouquinho maior. Mas efetivamente não é que eu estou de olho em tudo isso propriamente, assim, já tudo ação boa, tudo já querendo comprar. Não, é mais... Tem algumas realmente estão bem, assim, mais interessantes, mas não necessariamente todas. As que estão com esse verdinho aqui para você perceber, tudo aqui tudo é fórmula, né? Tudo pegando de outras planilhas, tal, né? De outras abas, né? O que está verdinho aqui, essas aqui são, pode ver que está sem fórmula, está manual. Por quê? Porque eu não tô pegando da planilha da FR. Então é para eu saber que esse valor da FR aqui foi manual, que é o que eu faço todo, né, fim de mês, que eu tenho pegado, eu ponho essas datas, cada uma dessas datas individualmente, e ponho na planilha do Google Docs e calculo a FR proporcional a essa data, né, que foi quando começou a negociar. Então por isso que eu deixo essa diferenciação para eu saber, certo? E quando das ações do meu radar, quando alguma que eu já estou com uma ordem no home broker, uma ordem já de start de compra, e eu, né, preencho os dados aqui, né, da call setup, o preço de compra, stop e tal, e aí ela já pinta aqui para mim, já fica destacada. E então é assim que eu trabalho. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Vou falar da planilha. Bem, acho que é isso aí. Aqui essas informações são a mesma que tinha na parte de cima, né? Que são as informações que tem na planilha do FR. A valorização de 6 meses, o FR, a volatilidade, o último preço, que no caso é do fechamento do mês, que é só para ter uma ideia de grandeza de preço, né? Assim, só para saber se é uma ação de centavos, né? Aquelas açõezinhas, ou se é uma ação de algumas, igual essa daqui, ó, que uma ação é um preço muito alto, enfim, né? Essa daqui também, apesar dessas poder comprar de 1 em 1, que é BDR, né? Mas enfim, então aqui eu deixo aqui o preço e o volume diário, certo? Então beleza. Então já explicado a planilha, acho que essa primeira vez precisei dar uma passada aqui. Das próximas que eu for gravar o vídeo não precisa mais. Deixa eu só ver se eu estou gravando, se eu não estou falando à toa aqui. Estou gravando. Beleza. Então agora eu vou
Então, o que eu faço primeiro? Então, primeiro, aqui no... Como é que eu organizo meu MetaTrader? Aqui na parte de baixo tem todas as abas que eu já deixo de todas as ações que estão... todas que estão na planilha lá, né? Tanto as que estão na minha carteira e as que estão no radar. Então eu tenho, como não tem uma organização, não dá para pôr algumas coisas aqui para ajudar a organizar, eu acabo organizando na ordem da minha forma aqui, né? Então a primeira coisa aqui é o Ibov. Na verdade, assim, eu bato o olho assim só para saber o que está acontecendo, mas não nem deixo indicador, só olho o gráfico cru, né? Só para saber o que está acontecendo no mercado como um todo. Não importa se ele está caindo, se ele está subindo, para mim a minha estratégia não muda. Igual aqui, né, teve essa queda, enfim, pode até ser uma queda maior, porque aqui ainda está numa tendência ainda primária, indefinida, talvez virando porque ele não virar para baixa, né, ou ainda, talvez ainda fazendo uma LTA aqui, talvez uma tendência de alta ainda, né, primária, certo? Então assim, mas não importa, eu só bato o olho para ver o que está acontecendo, mas não influencia em nada a minha tomada de decisão, as minhas ações. O Ibov pode estar de lado, subindo de lado, caindo, tendo a opção de ações individuais, eu estou comprando, certo? Essa que é a minha filosofia. Como eu já demonstrei lá numa das páginas do meu blog, né, do menu de estratégias, tem época que o Ibov fica de lado, fica ruim durante anos, né? E tem algumas ações que se destacam e sobem, né? Então o desafio é pegar essas ações que estão se destacando, que estão subindo, independente se o mercado está fraco ou não, né? Tendo oportunidade, a gente tem que aproveitar. Essa que é a minha filosofia, para não ficar de fora do mercado se está tendo oportunidade. A exceção são as crises, igual essa daqui, né? Aí tem que ficar de fora, porque vai estar tudo caindo, aí não, né? É a exceção. Enfim, vamos lá. Agora a próxima são as ações da minha carteira. Então eu vou, cada vez que eu compro, eu vou pondo aqui na ordem, né? Então é na ordem de compra, basicamente. Então no caso aqui é a PTBL. O intuito aqui não é fazer uma mega análise da ação e tudo mais. Vou dar uma passada rápida, né? É igual mais ou menos eu faço nos meus fins de semana, mas tentando falar um pouquinho mais, talvez, mas, né, a intenção não é ficar 5, 10 minutos falando de uma ação. É uma passada bem rápida. É isso aí. Então, PTBL, eu estou também aproveitando o primeiro vídeo, né, para falar o que seria cada coisa aqui, né, cada linha, né. Assim, acho que os indicadores, acho que todo mundo já sabe, até falei na última live, para quem estava lá. Agora, o que é de diferente, né, do template são essas linhas na tela e seta, né. É bem simples, basicamente a seta é em qual candle que eu entrei, né, a compra que eu fiz. Então, no caso, aqui foi lá em junho do ano passado. Então, aqui foi uma compra, nesse candle aqui foi outra compra, e nesse candle aqui foi outra compra. Agora, em qual valor do candle? Aí é nessa linha verde aqui. Podia pôr uma coisinha mais concentrada aqui, mas eu acho essa linha horizontal, mesmo sendo grande, acaba sendo para mim é mais simples. Então eu acabo usando essa linha mesmo. Então aqui, né, então a primeira compra foi aqui nos 4,35, a segunda compra foi aqui, 6,83, e a última aqui em cima. Então, última semana aqui, essa semana foi bem terrível aqui, uma queda fortíssima, até que comprei aqui nessa etapa de correção, essa última compra. Ela até estava ameaçando fazer uma subida legal aqui na semana passada. Essa semana deu uma abandonada, né? Deu aquela queda violenta. Quanto que caiu aqui essa semana, mais ou menos? 12% na semana. E deu uma beijada no stop aqui. Então,
próxima semana, isso aqui está bem perigando no stop. A terceira posição, né? No caso, essa linha vermelha. Eu não falei, né? No caso, a linha verde é a entrada e a vermelha é o stop, né? No caso, essa terceira posição aqui, o stop inicial está mais para cima, né? Porque o stop inicial sempre é menor. E essa linha vermelha de baixo é o stop móvel, né? Com o stop pelo stop ATR das duas posições anteriores. Que no caso é essa linha vermelha que está bem em cima aqui, certo? Então tá beijando o stop da última entrada, da terceira. Então, e aproveitando para falar que se por algum motivo eu quisesse fazer mais uma compra nessa ação, eu não estou autorizado, porque na última posição minha eu tenho risco de prejuízo, né? Se pegar o stop aqui, eu vou tomar loss nessa última compra, então não estou autorizado a fazer novas compras dessas ações. Se eu não tivesse feito essa compra, essa última compra, né, aí eu poderia pensar em fazer. Então, a tendência ainda está de alta, mas está perigando o stop. Próxima, FRAS 3, a tendência ainda tá bonita, não está ameaçando, está longe do stop. Fiz 2 entradas nela. A última ainda está próximo do stop inicial aqui, ou talvez no stop inicial, né? E a tendência ainda está boa, mas ela estava vindo numa tendência mais não explosiva, não tão forte das fogueteiras, mas numa tendência bem estável e bem interessante. Agora ela deu uma estacionada, fazendo uma congestão aí, uma congestão tranquila, leve, com inside, não chega a ser inside bar aqui, né? Mas enfim, né? Diminuindo a volatilidade e tal, então ainda nada para se preocupar. É porque preocupar mesmo, a gente não preocupa em nenhum momento, né? Porque a preocupação não vai mudar o trade, né? Então, mas enfim, então só esperar também. A última posição tem o risco de, apesar de eu, né, poderia querer comprar aqui nesse rompimento, né, com um stop, né, mais ou menos por aqui, né, uns 11, 12%, mas como a minha última posição, minha última compra ainda tem risco de prejuízo, então não posso fazer novas compras, mesmo estando configurado aqui o meu setup de compra de rompimento no gráfico semanal. Então nessa daí, a próxima SQL, essa aqui deu stop essa semana na última posição. Aí eu não falei aqui, mas quando eu acabo deixando o profit aberto, né, e acabo recebendo notificações de operação, né, de compra, de venda e tal. Então aí eu acabo pintando aqui de vermelho as que tiveram stop durante a semana. Eu não tiro na hora, né? Normalmente eu poderia tirar na hora, no dia aqui, já fazer tudo que tem que fazer e pronto. Mas como eu tenho que atualizar o blog, eu acabo marcando aqui para eu lembrar, né, de mencionar lá que eu tomei stop e tal, qual foi o resultado, se foi no stop inicial ou se foi algum resultado melhor. Então acabo deixando aqui. Então, a última posição, né, eu fiz uma compra já faz algumas semanas aqui. Ela até então ela estava uma tendência muito forte, né, fazendo poucas correções leves, né? Essa aqui é uma correção bem leve, que no diário, né? Porque aqui no semanal ela fez uma máxima maior aqui. Esse candle verde, na verdade, que foi de correção. Então, uma correção leve aqui, essa aqui também relativamente leve. Então, uma tendência mega boa, né? Aí aumentou a volatilidade, que já não é o ideal, esse candle aqui. Mesmo assim, eu estava muito forte a ação, resolvi uma nova compra. Aí depois ela deu uma enroscada, né? Já não está
ter aquela tendência bonita igual estava. Ficou de lado, de meio queda aqui várias semanas, faz, né, 7 semanas, e essa semana deu stop na última posição. A da primeira posição, da primeira compra, o stop está aqui embaixo ainda no 22,44. Então, um a menos aqui. Como eu saí, né, fui estopado, eu posso pensar em comprar de novo, né? Mas nessa configuração, pelo setup de correção, posso até pensar, mas não sei, ela tá. Depois eu vou analisar a questão da FR dela ali e tal, mas, né, tá ficando com uma cara meio feia aqui, né? Vamos ver se eu fosse comprar pela setup de correção nessa máxima, qual seria aqui o stop, ó, 16%, né? Seria até aceitável, um pouco alto, mas é dentro do aceitável ainda. Essa aqui eu preciso pensar ainda, mas vou analisar o conjunto depois aqui, mas talvez não. Não é o tipo de correção que eu mais gosto. Ela está fazendo uma correção e também uma consolidação ao mesmo tempo aqui. Então não é o que eu gosto. Cash 3, outra também que pegou o stop inicial dessa última posição. Fiz uma compra por correção. Já pegou, deu uma voltadinha. O outro stop da primeira compra tá um pouquinho, não tá tão mais longe, né? Mas ainda está com uma certa distância. Também aqui agora não devo fazer mais uma compra, não devo arriscar mais uma compra, já está fazendo uma queda. Aqui, achei que essa aqui foi ainda meu limite. Acho que agora aqui, né, aqui ela já deu uma ameaça de retomada, né? Rompeu essa máxima anterior, deu uma ameaça para retomar a correção, mas também depois já caiu. Aqui também já ameaçou, já rompeu a máxima anterior e depois já caiu. Então, além de estar dando sinais falsos, né, de retomada pelo gráfico semanal, também já está com uma correção razoável, né? Então, não devo nesse momento também comprar mais dela, fico só por enquanto com o primeiro lote aqui da primeira compra. Ether 3, achei que a Ether tinha subido mais, é impressão minha. Enfim, bem, a Ether aqui eu fiz eu tinha feito outras compras no passado aqui, né? Uma mais por aqui, não lembro ao certo, depois de novo por aqui. E infelizmente ela pegou, meu stop estava aqui na linha vermelha, que é o stop Ether. Ela pegou e, né, pegou aqui e depois deu uma disparada. Essa foi uma exceção, que essa correção aqui foge do meu padrão, que normalmente é em torno de 6, no máximo até 8 candles de correção. Mas essa aqui foi uma exceção que eu resolvi comprar. Tava com as... tava com... a gente tá, apesar de eu não pode jogar na minha cara isso depois, hein? Mas apesar de eu não ver nada de notícia, nada de fundamento, nada de nada desse tipo, né? Só gráfico, né? FR, gráfico e só, né? Mas com a história do balanço dela, né? Que estava no prejuízo há não sei quantos anos, tal, e aí esse trimestre, né? Que deu um lucro absurdo, né? Saiu lá do prejuízo para ter lucro, putz, eu fiquei amargurando esse negócio, né? E ela ficou segurando um tempão aqui, o balanço vai sair, balanço vai sair. E é óbvio que eu não mudo minha estratégia por causa disso, né? Não vou comprar em um lugar que não é para comprar e tal, né?
Mas aí o balanço aqui segurando, né? Daqui 2 meses, agora daqui 1 mês, daqui 2 semanas, putz, aí não aguentou esperar e estopou. E aí saiu o balanço, ela disparou, né? E aí então eu resolvi fazer uma compra aqui por correção em caráter de exceção, porque de tanto que no grupo a gente ficou falando, né, da Ether, do balanço, não sei quantos meses falando dela, acabei, não, vou ter que comprar mais, né? E no fim tá indo legal, né? Ela realmente, né, retomou essa correção, fez 3 semanas fortíssimas. Essa semana ela até deu uma forte queda, mas já retomou e fechou lá mais para cima, né? Dá para ver mais fácil isso no gráfico diário, né? Fez uma forte queda aqui e já retomou, caiu, enfim, tá meio volátil ainda, né? Mas tá legal, né? Até fiquei tentado em comprar mais, porque eu tinha 2 entradas aqui antes, né? Então eu tinha um capital maior alocado nela, né? Comprei um preço mais barato, depois um preço intermediário, né? E agora acabei comprando 40% do que eu tinha antes, né, de lote. Por quê? Porque eu não vou arriscar tudo que eu tive, porque eu fiz 2 compras com 2 riscos diferentes, em ocasiões diferentes, esperei a primeira posição sair do risco, enfim, todo aquele controle e gerenciamento de risco certinho. Então agora eu não vou comprar. Um exemplo, vamos falar que eu tinha comprado, sei lá, 600 ações aqui, 400. Vamos falar que eu tinha 1000, né? Chegar aqui eu não vou comprar 1000 de novo porque eu fui estopar, eu vou comprar as 1000 que eu tinha, porque aí o meu stop aqui eu vou perder, né, um valor maior, né? Então acabei comprando, né, 40%, então seria de 1000 seria 400, né, por exemplo. Então, mas enfim, subiu, tá indo legal, e estamos nela, né? Até fiquei tentado em comprar mais, porque eu estava agora nessa correção aqui, né? Aliás, para semana que vem, né, no caso. Mas não, como eu estou no prejuízo aqui ainda, estou no prejuízo não, né? Posso ter prejuízo, então acabei não vou pôr a ordem agora, né? Mas tá interessante, porque ela já rompeu o topo anterior, apesar de ter desse gráfico, esse padrão para mim é muito feio, não gosto nem ver, né? Mas a tendência anterior dá uma credibilidade. E essa atual, né, esse movimento muito forte dá uma voltada na credibilidade. Não total ainda, meio cedo, mas eu arriscaria, né, se fosse o caso, né, se eu tivesse apto, né, ou se o stop tivesse subido, eu provavelmente arriscaria mais uma compra, né? Já rompeu o topo anterior, fez uma correção, apesar de não romper muito longe, mas beleza. E acho que a última... essa aqui eu não atualizei, mas eu... tinha que ter outra aba aqui que eu não pus. Enfim, mas essa aqui eu acabei comprando pelo gráfico diário, né? CRPG tem uma tendência muito boa, a liquidez é baixa, aqui pela planilha aqui na faixa. Eu sei que no gráfico aparece o volume, mas lá não aparece os pontos, assim no milhar, né? Então fica mais difícil de ler. Aqui prefiro ver por aqui, porque bate o olho, não precisa ficar contando dígito, né? Aqui já bate o olho e já vê. Então, menos de 1 milhão por dia é o volume dela, né? Então, uma liquidez reduzida, né? Quase próximo do meu limite de tipo de ação, né? Que eu na minha seleção. Então eu tinha comprado aqui umas 3 semanas atrás. Mas como eu comprei com 0,5% de risco, né, ou seja, metade do meu volume que eu compraria, eu acabei fazendo uma nova compra. Então eu peguei pelo gráfico diário que ela formou essa correção, né, uma consolidação bem estreitinha, e acabei comprando. Na verdade até já coloquei aqui, né? Então 58, aqui é os dados que eu pus para comprar, na verdade, o que foi, nesse caso eu entrei com o mesmo valor. Normalmente pode ver que é a mais, né? Que é o preço que efetivamente eu entrei, né?
Então, por exemplo, aqui, né, 27,17 é o preço que eu pus, mas que eu comprei foi esse aqui, né? Então, no caso aqui, CR 58,16. Então, cada compra que eu faço, eu atualizo no gráfico para ter todas as minhas operações aqui de fácil visualização. E aqui o stop. Stop em 53,17. Que foi abaixo desse candle aqui, que no caso era abaixo a mínima da semana anterior. Porque nesse caso eu achei muito curto o stop aqui na mínima da correção, muito curtinho, então eu preferi pôr um stop mais longo, ó, menos de 6%. Então aqui a nova compra. Essa aqui tá uma tendência maravilhosa, não dá para animar muito, porque essa ação que é muito sem um volume baixo, volume e liquidez baixa, a gente fica com um pouco o pé atrás, né? Mas por enquanto, nada que graficamente, nada que a desmereça. Então fazendo uma tendência maravilhosa aqui, digna de fogueteira, né? Então, tomara que o volume aumente com o tempo, a tendência continue, o volume vai aumentando. Até porque assim, eu comprei com 0,5% de risco aqui e 0,5% aqui agora. Então totalizando 1%. Mas na hora de vender, né, quando for estopar, apesar de o stop da primeira posição tá em um lugar diferente, né, a hora que juntar os stops, eu vou ter o meu lote total somado, certo? Então, se não tiver a liquidez para fazer a venda, aí né, se mantiver a liquidez igual está mais ou menos hoje em dia, vai ter um certo slippage razoável no preço real de execução de venda, né? Então o ideal é que aumente esse volume. Eu esqueci de falar, nos gráficos anteriores, provavelmente porque não teve a ocasião, mas em todo gráfico eu acabo vendo, obviamente, o stop, né? Se eu precisar alterar algum stop. Então nesse primeiro, como caiu, naturalmente o stop não vai mexer. A frase está de lado, o stop está aqui, não sei se dá para ver, mas tem aqui as duas linhas, né? Estão stops próximos, né, das duas posições, né? E tem a linha do indicador em si, né? Então ela está meio que em cima, né? Mas dá para ver que está horizontal, então não teve alteração do stop. De qualquer forma, aqui no canto aparece o valor, né? Então se eu for andando aqui, ó, dá para ver que vai mexendo os dados lá, a data e os preços, mas o stop continua o mesmo, certo? Então está no mesmo valor. Então sem atualização de stop aqui. CQL caiu, também não tem stop. Stop continua aqui embaixo. Cash também está caindo, não vai subir stop. A Ether, eu fiz uma modificação aqui. Na verdade, no stop Ether, eu só modifiquei a quantidade de candles para comparação. Que na verdade, porque senão ele vai pegar o stop daqui ainda. Porque eu deixo, normalmente eu deixo 26, certo? Mas aí ele vai estar no stop reto aqui, mas por quê? Porque esse stop é o stop desse aqui, certo? Foi da última vez que teve essa subida aqui, foi a última vez que o stop mexeu. Então não é que... Só que aqui eu já encerrei minha posição aqui, tu fez uma outra compra. Mas então o meu stop está aqui embaixo, mas não é porque o stop ETR está aqui que eu já vou subir ele para cá.
Porque esse stop é o stop antigo. Isso é o problema nas correções, né? Quando esse tipo de correção pode acontecer essa distorção, né? Deixa eu ver se vai funcionar aqui. Se eu puser 1, beleza. Se eu puser 1, ele vai mostrar o stop real de cada candle, certo? Ele vai mostrar a conta do stop ETR de cada candle. Ele não vai acumular e fazer a linha reta quando o stop né, de for manter estável, né? Então ele vai calcular. Então esse valor aqui, é desse candle. Então se fosse calcular desse candle, seria aqui embaixo. O do próximo candle, seria aqui, entendeu? Desse verde que subiu, seria aqui, certo? Então agora, considerando que eu entrei na posição aqui, né, recente, o stop, o ponto mais alto é esse aqui, que é desse candle. Percebe que o stop aqui, o cálculo desse candle aqui, ele é menor que o desse candle aqui, mesmo dando um fechamento mais alto que esse, né? Por quê? Porque a volatilidade aumentou muito, né? Então o stop ETR é baseado em volatilidade, que é o tamanho dos candles. Aqui, né, comparado a esses últimos candles aqui, estão muito maiores do que esses daqui, apesar de ter alguns grandes aqui, esse aqui tá tão enorme, né? Então por isso que o que eu fiz nesse caso específico, até normalizar, eu botei um valor menor de comparação, vou pôr 10, né? Pode até ser mais, é só para eu lembrar que desse buraco aqui, para eu lembrar que tem um cálculo diferente. Quando esse valor subir, né, aqui, passar desse valor antigo, aí eu volto lá no 26 e tal, que não vai influenciar. Mas nesse momento eu não vou considerar o stop desse aqui. O stop da posição atual está aqui embaixo. Esse tipo de coisa só vai acontecer em setup de correção, né? Em algumas vezes. Nos de rompimento desse tipo de cenário que não acontece. Então não tem atualização de stop aqui. Na CPRG eu tenho. Eu sempre falo CPRG. CRPG 5. Então aqui já está interessante, porque eu já diminui o risco da primeira posição. Então aqui se eu alterar, não vou saber o valor antigo para pôr no blog, né? Normalmente eu faço uma coisa meio casada, né? Mas eu vou pintar aqui. Deixa, na verdade, eu vou alterar aqui. E aqui eu não altero, daí depois eu altero aqui, com calma. Então, qual que é o valor, né? Aí aqui ou eu ponho o mouse em cima, 46011, certo? Ou aqui onde eu prefiro, né? Aí é só, normalmente eu uso até se eu clicar com o botão do meio do mouse, né? Vou apertar aqui, cursor em cruz. É mais fácil, que eu posso estar em qualquer lugar aqui, né, da tela. Então para eu saber que eu estou olhando no Kindle certo, né? Então eu só eu olho aqui em cima, né? Eu olho que essa linha vertical tá nesse Kindle lá em cima. Aí eu olho aqui do lado, stop ATR compra. Então aí eu vejo o valor assim, em vez de ficar, eu não gosto de ficar, tem que pôr bem em cima, assim, sabe? Não, não gosto. Então eu gosto de fazer assim, já vejo os dados ali, 4601. Então aí eu vou na minha planilha, aqui na primeira posição, stop atual, aí eu mudo, 4601. Como esse stop aqui ainda está acima, que é o da segunda posição, então eu não atualizo automático o segundo, né? Deixo aqui só no futuro. Então aqui eu atualizei. Certo. Então depois eu não vou atualizar aqui agora, porque eu preciso lembrar depois porque eu tenho que pôr no blog o valor de antes e o depois, né? Como eu atualizei a planilha, não tem o valor de antes lá. Então quando eu for atualizar o blog, eu tenho que pegar pela linha aqui qual que era o valor de antes. É até bom dar uma pintada.
esse aqui, né? Vou dar uma pintada aqui para eu saber que eu tenho que eu alterei. Beleza. Bid. Bid tá uma tendência muito boa aqui. Fez uma correção. Comprei no setup de correção, na máxima do candle anterior. Tudo subindo aqui, as médias subindo, os parabolic SAR subindo, fazendo novas máximas. E esse último candle foi meio feio, mas ainda não foi, pelo menos não foi de queda, né? Essa semana foi meio ruinzinha aí, meio tensa. Os mercados meio voláteis, então o stop eu não mudo, tá lá embaixo ainda. Acabei de fazer a compra, é difícil alterar o stop nas primeiras semanas, né? 1, 2, 3 semanas, é bem raro. Então fez esse doji que andou meio que pegou bem na resistência ali de cima do topo anterior. Vamos ver as próximas semanas o que acontece. O home, fiz a compra também pela correção. Como os mercados caíram muito, né, nas últimas semanas, né, acabei fazendo algumas compras de correção que normalmente eu prefiro as de rompimento, mas como caiu razoável, então as de correções entraram mais no jogo aí, né. Então comprei aí na semana passada, essa semana já fechou a semana passada abaixo, né, da minha ponto de compra. Essa semana já deu uma quedinha, então não está com uma cara muito boa, mas a tendência ainda está de alta e vamos acompanhar a semana que vem. Agora aqui acaba a minha posição, que é até aqui, né, home, né, e aqui que já tinha o gráfico anterior. Então aqui acabou. Agora as próximas abas ali entram as ações que eu tenho ordem. Então no caso é só RRR, nossa, quanto R, né? É a do Kiko. RRRP3, certo? Então eu tinha ordem pelo setup de correção. Tinha ordem na máxima daqui desse candle e stop na mínima. Agora fez uma queda maior, né? Então obviamente eu ainda não vou comprar aqui em cima mais. Agora eu preciso decidir se eu vou ainda querer comprar nessa correção ou desistir. Acho que ainda a correção ainda foi razoável, né? Foi uma semana de uma queda, não foi fraca, mas olhando aqui graficamente, os indicadores não estão traçados direito ainda porque a ação é nova, mas a tendência ainda ainda está de alta e ainda está harmônica, né? Não fez uma correção muito desproporcional do meu ponto de vista, né? A média de 9 está subindo ainda, parabolic SAR. Então essa aqui o FR dela está 93 no fim do mês passado, o FR proporcional. Então é uma ação que estava interessante. A princípio eu vou continuar querendo comprar ela. Vou ter que ajustar aqui meu ponto de compra, então vai ser a máxima. Então novamente aqui, ó, eu sempre ponho o cursor, não preciso estar em cima do candle, eu posso pôr em qualquer lugar, qualquer lugar da tela, desde que a linha vertical esteja em cima do candle, e eu sempre olho aqui do lado, né? Ou aqui embaixo, pera aí, ó, tá vendo? Ó? Aqui embaixo apareceu os dados, né, do candle, só do candle, né? Não vai aparecer os indicadores aqui embaixo. Então às vezes eu olho embaixo, às vezes eu olho do lado esquerdo. Então no caso é o high, que seria a máxima, 44,57. Então eu vou pôr 44,58.
essa coluna eu não falei, que é o preço limite, que é 3% acima do meu preço de entrada, né? Que, como eu já falei outras vezes, ali no home broker ou no software, né? Qualquer software, na verdade, quando você vai preencher uma ordem de start ou stop, você tem que preencher a ordem de disparo e o preço limite. O disparo é o preço que eu quero teoricamente comprar, né? Então eu quero comprar teoricamente no 44,58. Quando uma ordem atingir 44,58 eu quero comprar. Mas às vezes ela sobe forte ou já abre em gap. Então esse é o preço máximo, que seria o preço limite, é o preço máximo que eu aceito comprar. O meu número, né, decisão pessoal é 3% acima desse. Então ele já calcula automático, né? 3% a mais do que o preço de entrada. O stop vai ser, a mínima é 39,08, eu vou pôr 39,05, que é os 3 centavos que eu gosto de pôr de abaixo, né? Abaixo do fundo. Beleza, então aqui, né? Aí obviamente tem que calcular a posição e colocar a ordem no home broker lá, ver quantas ações que eu vou comprar e colocar, assim, a ordem já está lá, né? Porque eu acabei não cancelando, eu vi que a ação caiu no meio da semana, mas eu deixei lá, né? Eu vi que não ia disparar mesmo, então eu deixei lá. Agora eu vou lá e modifico a ordem com a quantidade ajustada e os preços ajustados. Agora só tinha essa ação como ordem de compra, certo? Agora as próximas abas eu deixo em ordem alfabética, que seriam as ações no radar. Eu acabei organizando as ações, as novas, que eu deixei lá por último, porque é uma passada muito mais rápida, né? É só para ver se ela, normalmente as novas de IPO estão tudo meio ruim, né? Se tem alguma boa eu passo pro lado aqui da esquerda junto com essas, mas para não ficar tumultuando muito, eu acabo deixando, né, as novas para a direita e aqui as realmente as que eu selecionei pelo FR. Então, a ordem alfabética vai ser a mesma dessa lista aqui, todas as ações dessa lista eu deixo lá. Inicialmente aqui eu vou... O vídeo vai ficar demorado de novo, né? Mas pelo jeito eu não... Acho que é o primeiro vídeo também, né? Então, quem sabe a próxima vez eu faço mais rápido, né? Mas vamos lá, né? Perdi o que eu ia falar. Então a lista é a mesma, né? Então normalmente inicialmente eu só olho o gráfico, o FR está lá na planilha, mas se o gráfico está ruim eu nem dou muita bola. O FR não interessa, né? Agora se uma ação está interessante, tal, aí eu vou na planilha, olho o FR, talvez aí eu tenho que às vezes escolher entre um grupo de ações que, supondo que tem aí algumas, 5 por exemplo, que dê para comprar na próxima semana, que dê para eu pôr ordem, então eu tenho que priorizar, né? Então o FR é uma das informações que eu tenho que usar, né? Obviamente. Então a L3, então isso aqui, ó, ele estava no radar, mas provavelmente vai sair assim, não vai sair porque ela é nova, né? Eu vou deixar como nova, mas vai sair do meu radar, né, oficial, né, de ações que eu estou querendo comprar, e agora já fez, acho que até aqui eu tinha comprado, se eu não me engano, né, pelo setup de correção. Dá para ver aqui que ela estava respeitando as máximas anteriores, né? Assim, antes disso ela estava numa tendência fenomenal, apesar de ser nova, né, não tem um histórico, mas estava fazendo, não dá para ficar de fora, né? Mas uma tendência dessa não é um candle de alta só, né? São vários, né? Alguns menores, outros gigantes, mas mesmo depois do gigante diminui a volatilidade, mas continua subindo, né? Depois aumenta a volatilidade, enfim, acho que apesar de eu comecei a fazer esse tipo de operação dessas mais novas recentemente, 1, 2 anos atrás só, mas
muitas boas oportunidades aparecem, então não dá para ficar de fora, né, pro meu gosto, né. Então, aí, assim, aí depois começou a cair e fazer a correção e dá para ver que começou a ir respeitando, né, as máximas, né. Então dá para ver que toda semana fazendo máximas inferiores, né, às anteriores, máximas menores, né. E acho que, se eu não me engano, eu até comprei aqui, né, nessa máxima, se eu não me engano, comprei, mas ela voltou e caiu de novo. E agora, já depois dessas semanas aqui, até aqui, a correção já ficou muito grande, não está aparecendo os indicadores, isso que é o ruim de ações novas, né. Até daria para aparecer se eu editar aqui, colocar indicadores com números menores e tal, mas por enquanto, quando eu preciso, eu mudo lá, mas normalmente eu não fico mudando, senão vai e volta, às vezes depois eu esqueço, tem que desmudar, enfim. Mas depois daqui eu parei de querer comprar porque a correção já ficou grande demais, né? Mesmo olhando visualmente e não objetivamente através dos indicadores. A própria média já virou para baixo, o SAR, Parabolic SAR também, apesar de, como eu descrevo nos meus testes lá e no setup de correção, no setup de correção eu posso comprar mesmo esses indicadores virados para baixo. Idealmente não seria, né? Eu acho que o mais interessante, né, no caso igual aqui, né, caiu um dia, uma semana, 2 semanas, 3, comprar aqui enquanto a média está, né, mesmo tendo uma correção mais forte, mas enquanto os indicadores estão para cima, obviamente é mais adequado, e é o que eu gosto, com certeza. Então essa aqui então no momento eu não faço nada. Enjo 3 também, pior ainda, isso aqui esquece, já está praticamente aqui no preço da abertura do IPO, né, depois do IPO. Tem um indicador perdido ali embaixo, deixa eu atualizar aqui. Então essa aqui também esquece. FAIR 3 está fazendo um movimento interessante de alta, começou recentemente, não é das que eu gosto mais, né? Começou a subir, já fazendo com sombra superior, né? Uns candle de alta, depois já fez a correção, a consolidação aqui, beleza, tá ok, mas aí já começou a subir de novo, já também 2 candles com a sombra superior enorme, né, que já não é uma das, né, ou seja, se tivesse essa no meio de várias outras, provavelmente esse aqui já nem olharia, né. Agora, assim, a gente as ações em geral tá ainda assim, tão meio fraca, né, o momento tá meio mais ou menos esse último mês, então a gente tem que às vezes dar uma afrouxada no critério, assim, no sentido das ações graficamente mais perfeitinho e tal. Estando dentro dos conformes, com FR legal, com a tendência de alta, fazendo, né, sem nada de muita loucura e tal, mesmo não sendo o gráfico ideal, eu ainda considero, né, isso, eu ainda, né, no caso, esse exemplo, por exemplo, não, né, mas esse exemplo aqui, ele tá em tendência de alta, né, com as médias com a média para cima, para o SAR para cima, fez uma correção um pouco mais forte aqui, mas não descaracteriza a tendência, está num começo de uma tendência que, se ela resolver continuar, então está bem interessante. Então eu considero, né? Ou seja, não é o ideal, não é o formato de candle ideal, igual a própria bid aqui que a gente tinha visto, né? Ó, entendeu? Isso aqui é uma coisa maravilhosa, né?
Tá vendo? Correçãozinha aqui, um candle um pouquinho mais beleza, mais tá aceitável. Então assim, é diferente, né? Então é bem diferente de FAIR. Deixa eu avançar aqui um pouco. Então, bem diferente, mas ainda cai dentro de um cenário aceitável. Então, na semana passada eu não considerei comprar, porque pelo setup de rompimento, ele daria um stop grande. Apesar da minha correção máxima ser nessa linha azul, estaria dentro da correção máxima para compra de rompimento, mas o risco estava na faixa de 20%. Então eu não considerei. Agora que formou um candle menor e abaixo, eu posso. É isso que eu estava esperando. Estava esperando para ver o próximo candle, se fosse próximo mais do topo ou próximo de baixo, para decidir o que eu queria fazer. Então nesse caso aqui, eu posso tentar fazer uma operação aqui de correção, que vai dar um risco de mais ou menos aí 12%, está bem dentro da média. Então provavelmente essa aqui é uma opção. Então se a gente olhar aqui embaixo, né, como eu disse anteriormente também na live, eu não uso para tomada de decisão tem que ter o volume crescente e na correção decrescente, aquelas coisas todas, mas eu sempre dou uma olhada e assim digamos que é um incentivo a mais quando o volume aumenta durante a subida em candles fortes, né? Então a gente vê que nesse candle aqui, né, teve um volume bem forte, nesse outro candle de alta também um volume bem forte, né? Só para lembrar, né, quem não conhece muito do MetaTrader, o volume aqui, o verde e o vermelho, não é que o verde é de candle de alta e o vermelho é de candle de baixo. Que no caso a barrinha verde é quando o volume aumenta com relação ao anterior, e o vermelho é quando o volume cai com relação ao anterior, tá? Então aqui também, ó, nesse candle de alta aqui, ele teve um volume bem forte em comparação à média. A média é essa linha amarela. Então teve um volume muito acima da média. Se a gente olhar do lado esquerdo ali na janelinha dos dados, a gente pode ver, eu não gosto de ver porque é difícil, mas aqui eu gosto mais de olhar o volume financeiro. Então aqui o volume financeiro, 38 milhões de reais nessa semana foi negociada, sendo que a média estava em 8. Então assim, foi um volume, foi mais de 4 vezes acima da média. Então isso indica um capital entrando, né? Quando o candle é de alta. Então é um incentivador extra. Então a princípio eu vou arriscar uma compra por correção. Assim, eu não vou, provavelmente eu vou revisar depois, né? Depois de olhar todas as ações e olhar o capital livre e meu risco atual, né? Então o que vai valer é o que eu puser no blog, né? O vídeo aqui é uma análise preliminar, depois eu tenho que ver com calma. Eu gosto de dar uma pensada depois, olhar de novo o gráfico, dar uma meditada ali, né, sabe? Ter um papinho com a ação e tal. Então, aqui digamos que seria uma análise de viabilidade, que eu considero que está ok, é válido, mas no fim das contas são outros fatores que eu analiso e para ver se no fim das contas eu vou comprar, vou pôr a ordem de compra ou não. Mas esse aqui está válido e eu vou rever depois. Então a máxima aqui 7, então vai ser em 707. Qual que é mesmo? FAIR.
0,7 e aqui no caso eu tenho um outro template que me ajuda em alguma coisa, template de correção, que é o mesmo, né, para ver que é o mesmo. O que muda é uma linha que eu deixei de propósito, um azulzinho aqui meio escuro, que é quase para ficar no preto, né? Aqui quase não vê, que é de propósito mesmo, que é para quase não ver. E essa linha aqui embaixo, que é a mais, que é um laranja, salmão e tal. Então, essa aqui seria a correção máxima pelo setup de correção, que ele é uma TR vezes 5. Então esse aqui é o TR 2,5, certo? Que é essa linha azul clara, que é o que eu uso por padrão no setup de rompimento. E esse aqui é o dobro, né? Que é o máximo do máximo. Dificilmente eu vou comprar quando chegar aqui, né? Mas pelo setup esse é o máximo do máximo, né? Enfim, deixa aqui. Mas o mais importante que eu ponho isso é essa linhazinha aqui, quase que não dá para ver aqui nesse caso, que é para definir o stop inicial. O stop inicial ele é, vamos ver se aparece aqui, ele é o TR vezes 9%, perdão, vezes 0,9, né? Esse é o meu para o stop inicial não ficar muito curto. Então a compra vai ser na máxima do candle atual de correção e o stop na mínima. Mas se a mínima se esse stop nessa distância for muito pequena comparado à volatilidade do ativo, né, que é o ATR, aí eu ponho um pouquinho abaixo, né? Então aqui, se eu olhar aqui no canto, é correção stop. Correção stop é alguma coisa. Correção stop de mínimo. Então aqui, ele está em 6,32. A mínima do candle está em 6,22, então eu vou seguir o candle normalmente. Então 6,22 eu vou pôr 6,20. Deu também quase igual ao outro aqui. 12% de stop. Beleza. Então depois eu reviso todas as operações, né, que eu marquei como possíveis aqui e tal, que me interessaram, eu vejo quais que realmente eu vou manter. Aí como, né, essa aqui eu tenho ordem, né, pelo menos por enquanto, eu passo para o lado de cá, né, junto com as outras que tem ordem no caso aqui. Vou tentar dar uma agilizada aqui, que senão não vai acabar nunca. Próxima. O problema é que é difícil, né? Eu não sei, tento ser rápido, mas mesmo não fazendo aquelas análises de 10 minutos de cada assim, né? De tudo que é coisa falando da ação, mas mesmo assim é difícil. Ou eu analiso em mudo quase aqui, né? Analiso, vou fazendo as coisas, ou tem que ir falando o que eu estou vendo, né? Senão fica complicado gravar um vídeo e também não falar, né? O que eu estou analisando na minha cabeça também fica muito vago, talvez, né? E quando tem algumas que são muito óbvias, né? Um exemplo aqui, né? Vamos falar que estava subindo, eu estava querendo comprar essa ação, né? Aí ela fez essa correçãozinha aqui, putz, aqui já não tem nem muito o que pensar, né? Vamos falar que é uma ação com FR alta, aí fez a correçãozinha, beleza, já acabou a análise, não tem muito, né? Tá tudo subindo e tal. Mas igual tem uns casos aqui, já começa a ficar, assim, não é aquele cenário ideal, né? É aqueles cenários um pouco mais complexos, né? Já faz uma correção forte, aí, né? Então você já começa a dar uma refletida, será que eu quero, não quero, né? Enfim, né? Então, acho que apesar da análise em si ser relativamente simples, né? Não tem nada de mega análise e tal, e ver trocentas coisas, traça trocentas linhas né? Então assim, é relativamente simples, mas mesmo assim você tem que dar
né, eu pelo menos, né, eu dou uma filosofada aqui em cima, né, eu olho o histórico recente aqui para ver qual que é o tipo da tendência. Ela está numa tendência boa aqui desde setembro, né, subindo, mas ao mesmo tempo, né, tem hora que eu vejo, né, se ela, né, aquela, né, o padrão que está formando os candles, né, começa a formar uns candles que não é ideais de tendência. Tudo bem que aqui tinha menos liquidez ainda, né? O BDR não dá para valer muito a pena, não dá para levar em consideração, quer dizer, porque que a liquidez entrou aqui, né? Então essa aqui é a exceção, né? Foi quando habilitaram para a pessoa física, né? Então não dá para considerar esse histórico. Mas assim, enfim, se fosse uma outra ação, né? Então analiso que aqui não estaria fazendo, está subindo, mas não está fazendo uma das mais interessantes, aí, né? Aí começou a ficar devagar, né? Começou a ficar de lado, aí fez uma semana boa, mas já ficou de lado de novo, e, né? Mas tudo bem, aí já acelerou, né? Então tá ficando legal, tá acelerando forte, 2 candles, mas também já fez uma correção muito forte. Enfim, né? Tudo isso eu vou meio que em silêncio, né? Na minha análise, automaticamente eu vou contemplando isso, né? Todos esses dados, né? Eu vou, né? Obviamente eu não fico, né? Não é uma coisa que eu fico candle a candle olhando, assim, uma coisa que eu bato o olho, né? Parece que eu tiro uma foto e já, né? Já penso nessas coisas, né? E aí depois que eu penso, né, cada um desses, né, detalhes, aí eu fico, né, pensando, né, pô, será que vale a pena, né? Será que esse gráfico está interessante, será que pode render uma continuação da tendência interessante, né? Então acho que esse que é o maior trabalho, né, porque o FR é a parte fácil, né, você vai filtra lá, beleza, o FR está pronto, né, a planilha, né? Então é só pegar de lá, se filtrar e aí depois pegar os gráficos. A parte ali dos setups em si, pô, não tem, né? Fez uma correçãozinha pequena, tal, dá para comprar aqui na resistência, né? Stop abaixo da correção. Então é tipo, sim, é o que a gente vai fazendo algum ajuste fino com o tempo, né? Mas acho que o maior desafio, que é um pouco mais talvez subjetivo, assim, que é um pouco mais de que tem que usar, né, o cérebro, digamos assim, né, que você tem que ficar pensando, né, que não dá para ir tanto no automático, é essa questão, né? Pô, será que essa tendência tá legal? E aí comparar com as outras que estão fazendo as outras ações, qual que tá mais bonita, né? E qual que tá mais forte? Às vezes tem alguma que tá bonita, mas tá subindo bem devagarzinho, assim, e mesmo com constância, enfim, né? São todos esses pequenos detalhes que eu acho que aí é prática, né, de analisando aí dezenas, centenas de gráficos de tendências. Acho que como exemplo, talvez como é que fala? Não é como molde, né? Como exemplo, assim, né? Como foco, né? Pegar o vídeo, né, da live passada e as 10 ações que eu mostrei, né? Como seriam os exemplos do tipo de tendência que eu busco, né? Então é aquele lá, né? Quando está formando aquele tipo de tendência, eu nem penso, né? Putz, essa aqui é o que eu quero, né? Essa eu quero. Agora, quando não é aquilo lá, né? Aí o pensamento tem que... E quando tem poucas opções daquilo, né? Num determinado momento, aí, né? A gente tem que dar essa pensada a mais, tal, né? Enfim, um pouco de filosofia do análise do trade aí, que eu acho que é importante também. E acho que aí é um pouco individual, né, de cada um, né? Tipo, mesmo duas pessoas seguindo o mesmo método, né, não dá para comprar todas as ações, porque o dinheiro é limitado e vai ter oportunidades que não vai, o dinheiro não vai ter, você vai ter que selecionar uma ou outra e cancelar ordens de outras, né? Então, mesmo 2, 3, 5, 10 pessoas seguindo o mesmo método, com as mesmas regras, vai comprar ativos diferentes, né? Porque um vai olhar para uma coisa e fala, isso aqui tá maravilhoso, o outro vai falar, tá mais ou menos, e vice-versa, né? Então, aí que tá, né? É a arte do trade, né? A arte do trading é onde vai além
das regras, assim, né, que vai na, né? Então vamos lá, já falei demais de novo. Então, isso aqui BDR, a princípio os BDR estão com FR não tão alto, né? Esse aqui eu desisti porque ele deu uma, falei até no grupo lá, fez um movimento louco lá, acabei desistindo. Ó, 86, 85, então a princípio esses BDR aqui, a princípio eu não tô, eu tô mais, como o meu capital já está meio quase cheio. Aliás, eu tomei 2 stops nessa semana, mas então já liberou um pouco de capital, mas a princípio, assim, para um BDR eu queria acima de 90 a princípio. Isso aqui, tanto que, né, se eu quisesse comprar, eu já teria pensado em comprar semana passada no rompimento aqui pelo setup de correção, né? Mas não quis. Não teria rompido, né? Não teria sido rompido, mas também não vou querer entrar, não. Tá abaixo de 90. Ó, esse aqui tá numa tendência bem interessante. Também o FR montadas mais fortes. Bem, se eu fosse comprar, seria pelo setup de rompimento. Eu não compraria, acho que na correção não, que aqui já daria um stop de 11%, que seria bem legal. Eu acho que o setup de rompimento ele é mais seguro, assim, né? Com menos chance de falha. Então eu acho que nesse ponto, como está até com uma distância razoável, né? Não está 5%, mas esse aqui eu vou pensar, talvez, não sei, talvez para semana que vem, para encurtar o tempo, eu possa pensar em fazer uma pré-seleção já para já ter meus pensamentos prontos na cabeça, né? Porque aqui esse primeiro vídeo eu quis fazer bem na surpresa, né? Assim, tô analisando como eu faço, né? Óbvio que é mais rápido, porque quando eu tô falando eu não consigo fazer 2 coisas ao mesmo tempo, né? Ou eu falo ou eu penso direito, né? Então, mas acho que pode tentar deixar os vídeos mais curtos, né, de análise. Acho que eu já posso fazer todo o meu trabalho aqui, toda a minha análise, marcar todas as coisas, e aí eu volto, né? Aí eu volto um por um e já vou ter mais minha decisão pronta, né? Do que eu quero, o que eu não quero, né? Mas dessa vez foi a primeira, vai ser um vídeo maior mesmo, com mais, acho que até vai ser legal também por um lado, que vai ser mais cheio de detalhe. Quem for assistir aí, assiste em algumas sessões, né? Vai ficar meio grande para assistir tudo de uma vez. Então, mas acho que vai ser interessante para essa questão de riqueza de detalhes que eu estou deixando nessa primeira vez. Talvez nas próximas para encurtar o vídeo, né? Eu dou vou mais direto ao ponto, talvez, né? Vamos ver se eu consigo também, né? Mas acho que nessa primeira é legal para ver todo o processo aí de análise, certo? Então isso aqui eu tenho que pensar também, mas a princípio não, mas talvez, né? Se eu for, provavelmente, apesar dela se enquadrar no setup de correção, né, que ela está com uma distância razoável aqui de 4 e poucos %, né, entre a máxima do candle atual de correção até o topo, né? Vamos ver como é que está aqui. Mas, né, enfim, GBR saiu já do radar. Na verdade deixei no radar só porque estava fazendo FR alto, eu deixo no radar, mas estava fazendo um movimento alto, mas, né, aproveitando, já que hoje é o dia de dar os detalhes de tudo, né? Eu já até comentei no grupo, né, sobre essa ação, que é a Gradiente, e também, apesar de eu não olhar fundamento, na verdade o nome aqui é IGB, né, o nome da empresa, né? IGB SA.
Eu nunca na vida soube que era gradiente. e, e GB, né? Nem QGB, né? Aí o pessoal falou no grupo e tal. E aí comentou também que tem massa que tem tá subindo, talvez pelo processo aí contra a Apple, né? Pelo nome, pela marca, né? iPhone e tal. E, enfim, mas de qualquer jeito, então, assim, eu acabei deixando mais para monitorar, né? Porque tava subindo, eu gosto de ver o que está acontecendo assim e tal, mas novamente, igual aquela outra ação anterior que a gente tinha visto, né? Fazendo umas sombras superiores gigantes aqui, outras médias, né? Mas depois até que ela, né? Engrenou, né? Vamos falar, né? Até esse ponto aqui, né? Até fez um candle bonito, né? Aí, mas assim, eu não ia comprar, né? Aqui ela fez um padrão legal de rompimento, bem interessante, com uma correção pequena, né? Um rompimento aqui seria interessante nesse ponto aqui, mas eu não quis fazer por causa de todo esse cenário aí. E mesmo que tivesse posto a ordem, não teria entrado. E aí depois ela, né, caiu forte, aqui fez um candle gigante, um doji mega master gigante aqui e tá feia pra caramba agora, né? Enfim, só pra deixei aqui só de INEP, deixei no radar porque ela tá fazendo uma tendência muito forte aqui, tava muito interessante, mas fez uma correção totalmente desproporcional aqui, que fora do padrão que eu gosto. Nem quis comprar em correção nem nada, setup de correção, porque é muito forte, mais de 21% aqui, só esse candle. Se eu fosse querer entrar aqui no rompimento da máxima, stop na mínima, então aí a volatilidade, né, subiu demais, mesmo depois desse candle aqui voltando a alta, né, voltando os ânimos da alta, depois também ele fez esse movimento feio aqui, né? Se fosse só esse movimento feio aqui em cima, estaria perfeito, né? Aqui em cima, sem esses 3 candles aqui gigantes, né? Mas não é o caso, né? Então, eu estava esperando, na verdade, agora ele fazer o rompimento e aí depois ver a continuação. Então, nesse caso, ele rompeu e fechou abaixo. Aí, como ele rompeu, então a máxima, ele não fez correção nesse último candle, ele fez uma alta, né, em termos de máxima. Então eu vou para o gráfico diário. Aqui, né, na máxima, no topo aqui, nessa linha horizontal aí da máxima, né, então vê que ele rompeu, né, esse candle aqui diário rompeu a resistência anterior. O outro, apesar de ser vermelho aqui, mas foi um fechamento acima, né, e fechou assim, também acima dessa região, né, de resistência. Não é assim também aquele padrão que eu mais gosto, igual estava acontecendo por aqui, que estava bem interessante. Aqui já deu mas é aquele negócio, né? Igual eu falei antes, tem que abrir um pouco os filtros aí, né, de perfeição, né, em momentos assim, né? Então esse aqui eu vou acompanhar pelo gráfico diário. Aí eu passo para cá, ó. As que eu acompanho no gráfico diário eu passo para cá. Então é mais uma categoria que eu deixo, que aqui são as duas que eu tenho ordem a princípio, né? Aí aqui eu tenho que olhar durante a semana. E depois as que eu tenho que olhar só no fim de semana, né? Só com candle semanal. Então todas essas que eu olhei, que eu falei que eu não interessa, eu não vou olhar durante a semana, não vou ficar todo dia olhando e tal, e não interessa, porque não vai gerar nenhum movimento que possa né, mudar minha opinião de entrada nesses papéis aqui, certo? Então fica no semanal, e esse aqui eu deixo aqui no cantinho, que é o que eu vou olhar durante o dia, durante a semana, para ver se, dependendo se ele fizer uma correção, dependendo do nível da correção que ele fizer aqui, mais comportado talvez, né, ou uma mini consolidação aqui em cima, né, eu posso até pensar em comprar no rompimento aqui. Essa aqui que eu falei que eu desisti porque ela fez
Se a gente olhar aqui no gráfico diário, né? A princípio tá tudo certo, né? Mas esse candle, né? Eu não vou pôr aqui para não... Até pus no grupo lá, mas foi um movimento totalmente atípico que ele fez em segundos. Ele caiu, assim, absurdamente, né, em segundos. E voltou em segundos, uma coisa muito louca. Eu fiquei meio ressabiado com essa ação. E eu também tentei comprar ela nesse rompimento aqui. E minha ordem foi rejeitada. Então, assim, também já parece que estão falando para não comprar, né? Sei lá. Não, tô brincando. Mas, enfim, eu dei uma desanimadinha com ela. Apesar da tendência dela tá bem interessante. E também mais a correção aqui, vamos ver. 10% tá bem. Tá bem razoável. Mas eu acho que eu vou passar, né? Nos BDR tem que. Acho que pra entrar no BDR tem que estar compensando bem mais, viu? Essa aqui, infelizmente, né? Nossa querida aí já deu um excelente lucro, né? Que eu postei recentemente a saída, né? Que eu comprei aqui bem para baixo aqui, perto, um pouco depois do IPO, e vendeu aqui no... não foi tudo isso aqui não, então acho que foi mais para cima. Enfim, né? Pegamos uma boa parte desse movimento aqui. E agora, aí encerrei todas as minhas posições no stop ETR aqui, né? Poderia pensar numa compra por correção aqui, né? Não, rompimento, como ele fez um inside bar, assim, diminui muita volatilidade, eu até não gosto de comprar muito assim. Às vezes eu prefiro comprar até um pouquinho acima se fosse aqui, né? Para ter um pouco mais de segurança. Às vezes é melhor pagar mais e comprar menos lotes, mas às vezes pode economizar um stop, né? De algum sinal, um movimento falso. Como aqui ele está fazendo 3 candles de lado aqui, né? Então eu prefiro às vezes comprar. Não é um cenário de queda igual está assim, ó, né? Que aí compra realmente na massa. Como está de lado, né? Talvez eu compraria aqui, né? Mas ele já estopou 3 semanas atrás, não pus a ordem, né? Nessas semanas anteriores. Acho que o FR dela aqui tá... Opa, tá aqui embaixo. Tá travando aqui o computador. Acho que esse software de vídeo aqui tá sentando um pouco. Então, ó, acho que, ó, tá vendo? O FR já caiu bem, né? Então eu acabei deixando no radar porque, vamos dizer assim, pela consideração dela, né? Com tudo que ela me fez, né? Quero ver o desenrolar dela, né? Se ela vai voltar à tendência. Quero deixar ela de olho um pouquinho mais... quero deixar mais próxima aí no meu radar para ver o que vai acontecer com ela, né? Quem sabe uma nova compra em breve. Mas o FR por enquanto está baixo, então... Mesmo a tendência está bem bonita ainda, não desconfigurou muito a tendência. A princípio, né, não tem entrada, né? Porque o FR está bem baixo. Se o FR tivesse bem alto, né, no caso a Ether, né, fez um movimento similar, tal, então fez uma queda forte e continuou com o FR alto, né? Então agora essa daqui já caiu bem o FR, né? Então não devo considerar não. Essa BDR também, a tendência está razoável, né? Também está legalzinha, mas muita sombra aqui que eu já não gosto, né? Esse candle fez a mínima abaixo da minha correção máxima, né? Então já me desconfigura o setup de rompimento. Por correção, como ele está lateral também aqui, eu não acho bacana o setup de correção aqui, mesmo tendo uma distância razoável para o topo aqui, mas como ele está meio lateral, não é o tipo que eu gosto de entrar em correção, né? Nesse caso eu preferi entrar por rompimento, mas a mínima foi lá embaixo aqui da correção máxima. Então, e esses BDR também, como eu falei, não estou considerando qualquer um. Neogrid também deixei no radar só porque começou bem interessante e tal, mas por enquanto já fez uma queda muito forte. Tentei comprar de novo, ela estopou de novo, eu acho. Então está no radar para ver o que vai acontecer. Pets também já está, acho que também a Pets não está com,
Ah, não. Ah, aqui eu acho que eu não, nesse caso aqui eu não calculei o FR proporcional. Mas ela tava com um FR meio na casa, acho que até dos 70, no máximo 80 e pouquinho. Então, opa. Então aqui eu só estou acompanhando também mais de perto, mas também não. Se eu tivesse comprado aqui pela setup de correção, já teria sido enganado aqui, né? Teria comprado na máxima aqui, teria rompido o falso e fechar e dado stop aqui embaixo. Então essa aqui eu não estava numa tendência muito bonita, estava subindo, tava razoável, mas com uma consolidação bem mais ou menos aqui, depois subiu forte, ficou mais ou menos de novo, agora está caindo, então não está num padrão tão legal não. Tesa, está acabando aqui, só tem até aqui, só mais 3, porque as outras aqui é bem rapidinho. Então a Tesa, até a gente falou no grupo hoje, tá na tendência de alta, mas né, dá pra ver que bem safada, né? Fica de lado aqui, né? Começou a tendência de alta aqui embaixo, 2 candles fortes, depois ficou meses aqui de lado, né? Rompeu bonito, né? E fez um movimento super bonito aqui, mas depois já engatou lateral de novo, também várias semanas lateral, aí um candle forte, aí várias semanas, agora rompeu. O FR dela tá... nem tá aqui? Acho que eu tinha tirado ela, acabei pondo depois e acabei colocando no gráfico lá e não pondo aqui de novo, na planilha. Mas o FR dela estava meio baixo, assim, baixo, né, perante os 90 que eu digo, né. Eu vou dar uma analisada, comparar com o resto que tem de possibilidade. Não quis comprar aqui nesse rompimento, estava com um risco um pouco grande, né, faixa de 17, e também nesse momento, até então, aqui antes, né, mais no começo aqui da correção, né, até que estava tendo algumas outras oportunidades ali, né, agora que está ficando um pouco mais escasso, então, enfim, eu acabei deixando ela de fora. No gráfico diário, ela rompeu bem no gráfico diário, eu vou acompanhar ela no gráfico diário também, já que acabou de romper, vamos ver o que ela faz depois do rompimento. Cadê? Aqui. Twitter também corrigindo forte aí, não estou com interesse. E por fim o NIP podia ter comprado antes também, mas tinha outras oportunidades mais, apesar da tendência maravilhosa essa fase aqui, o FR não ficou tão forte porque o percentual de variação dela comparado às outras não estava tão forte. Podia ter comprado até depois aqui também, apesar dessa consolidação muito ampla, né? Diferente de consolidações assim, né, que é o ideal, né, bem curtinha. Então aqui é muito ampla. Mesmo assim tá dentro do limite aceitável aqui de correção, que é acima da linha azul dos 2,5 de ATR, né, de correção. Tava aqui ia dar um stop aqui de uns 15%, um pouquinho acima da média, ainda aceitável. Mas como eu disse, né, na outra ação anterior, que no começo do ano aqui, né, janeiro, fevereiro, estava com várias oportunidades a princípio interessantes, né. Então eu acabei deixando de lado. Agora, como está ficando escasso, eu vou ver no gráfico diário aqui. Então ela rompeu, fez um dia de correção. Vou deixar para monitorar durante a semana também e pensar se vale a pena uma entrada. Então é isso aí. Então agora, né, para fechar aqui só os gráficos, vou dar uma passada bem rápida, que são as novas, né, que eu deixo tudo aqui na direita. Então tudo ação, ó, tá vendo, bem aqui recente, né, isso aqui tá até no gráfico diário, porque se eu puser no semanal
tem 4 candles na tela, né? Então às vezes eu até deixo no diário só para ver o que está acontecendo. Então é assim, é bater o olho, não é fazer análise, né? Porque aqui tá de lado, né? Então não tem nem que ficar olhando e pensando muito, é bater o olho e já pular para a próxima. Lá, tá caindo. Então pula para a próxima. Lá, começou a subir, talvez ia ficar, podia, né, se desse uma continuação aqui, podia considerar alguma coisa, mas já embalou para baixo. Então, né, esquece, caindo. Assim, até pus no semanal isso aqui, mas eu vou pôr no diário, né? Tá ruim, tá ruim, ó, tá ruim, querendo começar a subir, mas tá bem cedo ainda. Isso aqui eu nem considero nada ainda, nem considero, até porque se for calcular o FR disso aqui, vai estar lá embaixo, né? Então caindo, né? Isso aqui tá ameaçando aqui uma subida, mas já embaçou aqui nas últimas semanas. Então por enquanto nada, caindo de lado, despencando. O que mais? Caindo de lado, caindo. Esse aqui já está no semanal, já tem um tempinho a mais de casa aí, né? Começou em dezembro, mais ou menos, né? Mas também caiu, ameaçou, né, querer começar um movimento, mas já voltou. Também, isso aqui também não. Vamos, mas não vou não. Isso aqui dá, quem sabe, né? Quem sabe engrena alguma coisa, mas muito no começo, sem nada definido. E por fim essa daqui. Esse aqui eu deixo uma aba a mais aqui, às vezes eu quero ver um gráfico, eu uso esse último aqui, para não ficar mexendo nos outros, né? E esse aqui caindo. Então, é isso aí. Então essas novinhas é passada bem rápida, só para ver se tem alguma que dá para considerar, né, pôr no radar de verdade mesmo. Então é isso aí. Então basicamente é isso que eu faço, mas muito mais rápido que isso, né, no meu dia a dia, né? Aí depois disso, né, então eu dou uma passada em todas, né, e vendo as que eu interesso. Então no caso foi a FAIR e essa daqui, não vou ficar falando que eu enrolo a língua. E fora essas são as que eu interessei para já comprar essa semana. E fora essas, aquelas 3 que eu interessei fazendo um movimento já de rompimento, ali de subida, para acompanhar durante a semana. Então, o que eu peso, né? O que eu vou pesar agora é o capital que eu tenho livre, né? O percentual que eu tenho livre na conta para poder comprar. O meu risco atual da carteira, que tem que estar até somado aí, o risco atual até 6%. E aí, né? E aí eu vou pegar todas as oportunidades, tanto as de compra, que já para colocar compra, né? Que seria essas duas, né? Eu vou pesar as que não tem ordem de compra ainda, mas que eu vou acompanhar no diário e possivelmente pode surgir uma oportunidade durante a semana. Então mesmo não tendo os dados, né, já para colocar aqui, eu já tenho que considerar que são opções. Por quê? Porque às vezes se eu tenho capital e risco para comprar duas, né? Então tá bom, então eu vou comprar essa e ponto final, né? Mas aí eu vou falar que as outras lá que são muito mais interessantes, por exemplo, né? São as ações que estão no momento. E aí eu gasto meu dinheiro com essas daqui, também gasto, né, encho o meu risco, e aí eu deixo as outras de fora quando eu fizer a correção, né? Porque se for uma muito interessante, eu sei que eu vou comprar, né? Assim, praticamente, né, 90% de chance. É só esperar uma correçãozinha que eu vou comprar, né? É só questão de tempo. Então às vezes eu tenho que levar tudo isso em conta para decidir, e às vezes mesmo sendo uma opção viável, por exemplo aqui, já de ter a ordem, às vezes eu nem ponho a ordem, já pensando em deixar o dinheiro disponível para aquela, e o risco, né, dinheiro e risco disponível para aquela outra ação que ainda não está no ponto ali, né?
Você está esperando a correção. E, né, e lembrando que se eu que uso 1% de risco, né, sobre o meu capital total, então cada operação me põe 1% de risco, né, na minha carteira inteira. Então eu tenho que considerar, né, que cada ordem que eu fizer e cada compra vai me consumir 1%. Né, e eu posso somar 6% em determinado momento, até que obviamente os stops, né, subam, né, e aí vai me liberando mais risco. Então eu tenho que considerar tudo isso na hora de... eu considero, né, tudo isso na hora de fazer meu planejamento para a semana. E então, né, como eu disse aí antes, eu, né, vou dar mais uma então eu preciso dar mais uma repassada, né, nas ações, tanto nas que eu marquei quanto nas que estão no diário lá, e aí chegar no finalmente e ver realmente qual ordem que eu vou pôr. Então é isso que eu vou fazer depois. Não deve mudar muito aquelas que estão... Aqui eu vou olhar também o FR com calma, né? Então essa daqui eu já vi, né? Essas duas que estão com FR legal. É óbvio que isso aqui foi no começo do mês, né? Talvez a gente já está indo para a última semana, tal. Então, talvez poderia ter sido até legal pegar um FR intermediário, né? Gerar uma planilha. Tem meses que eu faço isso, tem meses que não, né? Quando está mudando muito o perfil das ações no meio da semana, no meio do mês, né? Eu acabo gerando um FR intermediário para mim, né? Para atualizar os valores. Mas quando a gente vê que está mais ou menos fluindo as ações, todas ali como, né, não está tendo tanta mudança, das que estavam subindo começa a cair, as que estavam ruim começa a subir e tal, né? Então eu acabo não gerando no meio do mês, não. Eu acabo usando o mesmo FR do mês no mês inteiro. É o mais comum, né? Então, né? Essas duas aqui estão com FR legal. As outras eu acabei não marcando aqui e tal, mas no caso é o NIP, né? Que está com FR mais forte, mas com certeza ela deve ter subido FR devido à subida recente, visto que essas duas aqui caíram, né? Até porque, então por isso que até tá o setup de correção semanal, né? Então, assim, o que eu faço às vezes, até para quando muda esse questão de cenário, para não ter que gerar a planilha tudo do zero, eu acabo usando a planilha do Google, né, para ter, né, para dar para me ajudar, fica mais fácil, né, que já abre lá, já calcula tudo, né, não precisa ficar baixando o arquivo e tal, processando o arquivo e tal, mas então provavelmente eu até devo fazer isso, porque aquelas três que estão no diário aqui, no caso né, a INEP, a TESA e a UNIP, talvez como elas subiram nas últimas semanas, então pode ser que o FR tenha subido e essas duas que eu estou pensando em pôr a ordem aqui, elas caíram, então possivelmente pode ter caído o FR, né? Então tudo isso eu acabo dando uma considerada. É óbvio que o FR é dinâmico, não dá para ficar olhando o FR todo dia, porque senão também não é objetivo, né? Mas é para ter uma base, né? Normalmente eu não olho, mas eventualmente né? Por exemplo, se todas as ações estão subindo, todas as ações que estão no meu radar estão subindo, aí estão fazendo correçãozinha leve para comprar no rompimento, sabe? Então beleza, eu não preciso ficar, o cenário não está mudando, né? Assim, muito, né? Então é mais quando está tendo essa mudança, né? Igual eu falei, né? Algumas caindo e as outras que não, né, subindo, então possivelmente pode ter uma troca de FR e tal, enfim. Então é isso aí. Aí eu vou chegar no veredito em quais que eu vou me interessar. Então mais ou menos esse aí é o processo que eu faço, né? Um pouco mais ágil, mas também não é 100% automático, né? Tem essa questão da seleção final, então, como eu falei, que tem que ser assim, que eu faço mais, né, dou uma pensada, fico olhando pro gráfico, aí olho pro FR, né? O FR é óbvio que é sempre sempre é o meu principal balizador, né?
você tem duas ali, uma com FR 86, 893, putz, né, já tem que priorizar, já vou na 93, né? Se eu tô com muito, sabe, então é isso aí, né? FR é um dos principais, mas o gráfico também, né? Como eu mostrei em vários dos gráficos lá, então, né, a TESA, não lembro qual outra, né, que a gente viu, que está formando, né, aquele gráfico tudo perfeitinho, tudo, né, ideal que eu gosto, né? Então, assim, tudo isso eu acabo pensando, né, processando e fico, né, matutando e para decidir qual que no fim das contas eu vou querer comprar. Então é uma decisão particular, muito particular, né? E cada um vai, obviamente, tem que ter os seus, formar, né, os seus gostos, suas análises, né? E mesmo que use o FR como um filtro inicial, né, importante, né, no fim das contas ali o gráfico, ou para quem gosta, né, fundamentos, enfim, né, vai ajudar a né, fazer esse filtro final, né. E aí, então, aí isso eu vou fazer depois com calma, provavelmente hoje eu já não vou fazer, que já está bem tarde. Eu juro para vocês, né, não vão dar risada não, mas eu juro que eu ia jantar, quando eu comecei o vídeo era acho que 15 para as 8, 15 para as 8, 20 para as 8, né? Eu ia assim, falar assim, pô, eu tinha que só esperar tal, acabar uns negócios aqui, ali, né, aqui em casa. Eu falei, pô, eu vou gravar um vídeo aqui, acho que é só da atualização semanal, é só para dar uma passada ali nos gráficos rapidinho. Eu acho que uns 15, 20 minutos, 15, 20 minutos, acho que eu acabo, é beleza. Eu acho que deve estar 1h30, quase mais de 1h30 já. Putz, que beleza, hein? Esse negócio de tempo eu sou sem noção total, né? Eu não consigo prever nada, né? Até porque é uma coisa que eu estou fazendo nova, né? Primeira vez, mas não, enfim, né? Mas é isso aí. Então, aí eu vou o que vai valer, então acho que mas deu, né, como eu falei antes, acho que vale a pena esse primeiro vídeo mais longo e para dar um overview mais detalhado de toda a minha análise. E acho que é interessante, né, e ver porque tem coisas que eu acabo não pondo ali no blog, no grupo às vezes eu comento, né, alguns detalhes, né, mas no blog eu não falo muito, né, tento ser mais objetivo. É meu jeito, né, ser mais objetivo, não gosto de ficar enrolando e contando historinha, né. Mas agora num vídeo e com áudio eu achei interessante entrar nessas nuances aí da análise, né, que não está propriamente no blog, né, é mais uma análise gráfica, uma percepção, análise de tendência, né, análise de candles, né, coisa que vem com outra, que não dá para, é o tipo de análise que não dá para ficar muito, sei lá, ensinando como uma coisa fixa, assim, né, meio complicado. Então achei, não tem problema, né, que ficou muito grande o vídeo dessa vez. Espero das próximas conseguir fazer bem compacto. Assim, minha ideia é que seja de 15 minutos, 20 no máximo, minha ideia, né? Vamos ver, né? Se eu deixando tudo pronto, tudo preenchido, se eu consigo, né? E até considerando que a análise das ações até a semana atual eu já fiz agora, mais detalhada, né? Então as outras semanas vão ser mais uma continuação, né? Então a princípio não vai ter muito o que falar, e a não ser de ações novas que entraram no radar e tal. Enfim, é isso aí. Então amanhã, né, quando eu vou fazer essa passada final, aí eu atualizo o blog com a minha decisão, o que eu vou fazer nos finalmente aí. Então é isso aí. Espero que tenha conseguido passar aí de forma clara o que eu queria. Falou, abraço.